Que a luz do Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes ao nós considerarmos essas palavras. Meus queridos, vocês já me viram algumas vezes aqui citando que uma das minhas lutas, um dos meus desejos e uma das minhas batalhas aqui no canal é mostrar a espiritualidade cristã e não mostrar esses assuntos como algo apenas religioso. Nós já falamos, por exemplo, aqui, Deus não é um ser religioso, ele é um ser espiritual. O diabo não é um ser religioso, ele é um ser espiritual. Os ensinamentos de Deus são espirituais, não religiosos. A Bíblia não é um livro religioso. Todo mundo fala, né? Se você for procurar a Bíblia lá numa livraria, não vou fazer merchan de graça aqui, aí você vai numa livraria, estou procurando uma Bíblia, tá ali, ó, artigos religiosos, a Bíblia vai estar lá, né? Aí você vai no espiritual, vai ter livros da nova era. Você está entendendo? Tudo isso é falta de esclarecimento, é preconceito muitas vezes, então, e outras coisas mais, né? Então a pessoa, hoje ela tem vários líderes espirituais aí, de nova era, esotéricos, etc. Eles não gostam nem de falar a palavra Deus, eles aceitam. Chame do que você quiser, Deus, podemos chamar de universo, podemos chamar de, sei lá, Ratuna Matata, né? Qualquer coisa, né? Mas que Deus é só uma coisa assim, criação humana secundária, né? Então, se você tomar essa atitude diante de Deus, ele vai ser só isso mesmo, só uma teoria. Você sabe que hoje, depois de anos de experiência com esse Deus vivo, não tem um argumento, dois ou três, que vai me convencer, assim, por exemplo, de que ele não existe. Porque eu conheço a Deus pessoalmente. Isso não quer dizer que eu vi Deus. Eu preciso ver. Não é necessário ver, né? Tem muitas indicações, muitas evidências de que ele existe, e além de tudo tem um contato pessoal, né? Deus já falou à minha mente, que é assim que ele se comunica comigo, verbalmente, talvez através de anjos. Eu já tive encontro com pessoas que eu não sei realmente se não eram anjos disfarçados, já aconteceu, não foram muitas vezes, mas enfim. O vídeo aqui não é sobre mim, tá? É sobre essa diferença que nós temos que fazer entre a parte espiritual e religiosa. E para isso, além de humildade, além de busca do Senhor, além da busca do esclarecimento do Espírito Santo, nós precisamos de sinceridade, sabe? Um compromisso com Deus, custe o que custar, seja o preço que for. E não é muita gente que está disposta a fazer isso. Tá? É complicado. Eu já tenho um vídeo já na agulha ali para disparar para vocês sobre esse assunto, mas e vai ser em breve, né? O assunto é: Deus não chama homens frouxos para defender o Evangelho. Vai ser logo eu vou fazer esse vídeo. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo importante. No Velho Testamento nós vemos Deus falando sobre o sábado, nós vemos Deus falando sobre a carne de porco. Vou pegar só esses dois como base. E as pessoas do mundo moderno, né, elas dizem assim: olha, sábado era para os judeus, a carne de porco, coisa dos judeus. Nós estamos livres dessas coisas depois que Jesus morreu, é o que eles falam. Tá? Então, quando nós observamos, tem muitas outras coisas, eu não posso falar aqui tudo, ou uma boa parte, por causa do nosso tempo, né? Existem outras coisas que a gente podia falar, de leis cerimoniais, etc. Tá? Então, o sábado, ele está nos 10 mandamentos, certo? Foi escrito com o próprio dedo de Deus, certo? Foi colocado dentro da arca, certo? Ninguém pode mexer na arca, certo? Quem mexer recebe a pena de morte, certo? Então,
em Apocalipse 11, 19, se não me falha a memória, eu acho que está correto, diz que abriu-se o véu do templo, lá no céu, e foi vista a arca. Então, a arca ela só foi feita para carregar os 10 mandamentos. Então, será que alguém conseguiu entrar lá dentro e abriu a arca e falou, não, sábado não quero mais, apaga aqui, apaga, né? E se Deus tivesse voltado atrás, ia ter um texto bem claro sobre isso, né? Olha, aquele mandamento que Deus escreveu com o seu próprio dedo, ele apagou, né? Tal. Deus falando agora eu apago, né? Só são 9, né? Já falei aqui sobre isso, o número 9 na Bíblia não tem significado nenhum, 10 tem significado, né? Tanto é que até hoje as pessoas usam 10 maneiras de tirar uma mancha de uma calça, né? 10 maneiras de limpar a casa, 10 maneiras de fazer um bolo de cenoura, sei lá. Então, esse 10, né? Não devia ser a ideia do 10, é o lado dos 10 mandamentos, mas enfim. Então, o sábado foi dado para Israel como povo peculiar de Deus, tá? Aí você analisa assim, nunca houve um povo pagão, pelo menos na Bíblia não consta isso, um povo pagão que guardasse o sábado. Agora houve e grandes povos que guardavam o domingo, antes da cruz. A Babilônia observava o domingo, Roma, Egito, né? O dia do sol, né? Bem respeitado, sei lá desde quando, né? Existem muitas histórias, né? O sol, para uma pessoa que não conhece Deus, né? Os povos não civilizados, eu acredito que era uma tentação muito grande adorar aquele astro, né? E eu, se eu estivesse no meio daquele povo lá, eu acredito que eu seria um adorador do sol, né? Ele traz um benefício enorme para a nossa agricultura, para a nossa saúde, etc. Então, uma coisa bem interessante. Tem muita gente doente agora por falta de sol, né? Então parece uma coisa muito plausível, né? Mas enfim, aí Deus fala assim, olha, vocês vão guardar o sábado, é um sinal entre mim e vocês são meu povo peculiar. Tá, tudo bem. Israel entendeu. E aí tem a lei dietética, onde Israel não poderia comer carnes imundas. E o porco, vou falar do porco, é mais comum aqui para o brasileiro, tem o camarão também, outros, mas vou falar só do porco, só por causa do vídeo, só para ser rápido. Então vocês imaginem o seguinte, se nós formos seguir o pensamento de uma maioria que se diz cristã, de que o porco foi purificado na cruz, né? É uma coisa assim tremendamente sem nexo, não faz sentido. Mas você imagina, eu até brinquei com um amigo meu, falei assim, imagina na sexta-feira, quando Jesus morreu, né, ali na Páscoa, um pouquinho antes dele morrer, e aí falaram assim, ó, mãe, eu tô doido para comer carne, o judeu falando para a mãe, né, mamãe, tô doido para comer carne de porco. Aí a mãe é cristã, né, aceitou Jesus, falou, filho, olha, Jesus vai morrer na cruz hoje, na sexta-feira, e aí, hoje à noite, na sexta-noite, né, a gente come, né, vou fazer um leitão aqui, assim que Jesus morrer, tá liberado o porco. Se comer antes é pecado, mas depois que ele morrer, nós vamos nos deliciar com a carne de porco, né? A carne de porco se tornou saudável depois da cruz, né? Então, isso aí dá para fazer um show de stand-up, né? Porque não tem, tem que rir mesmo, né? Acreditar numa coisa dessa, né? Então, alguns pegam Atos, capítulo 10, onde era apenas uma visão, dizendo que Pedro foi orientado por Deus a comer tudo que estava lá naquele lençol, né? Lá fala de quadrúpedes e todos os répteis e etc, né? Hoje mesmo eu vi um vídeo bem dócil, mostrando um koala indo atrás da mulher, querendo ficar no colo dela, da veterinária, tudo, né?
Imagina, né, aquela mulher pega e mata aquele koala e mostra ela comendo. Vocês mesmos que falam daí que foi tudo liberado por Jesus ficariam escandalizados, né? Nossa, a mulher matou um koala. Ah, pode comer qualquer carne, tá tudo. Ah, a cruz purificou tudo, né? Percebam, não faz sentido. É você pegar uma doutrina, e isso acontece muito. A pessoa pega, ela corta, assim, parece uma coisa assim da Bíblia. Não é da Bíblia, não é. É invenção humana. E ela corta e ela faz aquilo parecer certo. As pessoas vão e desobedecem a palavra de Deus. Quando Deus diz claramente, eu, Jeová, não mudo. Malaquias 3, verso 6. Eu não mudo. Aí no Novo Testamento, Tiago fala assim, em Deus não há nem sombra de variação. Ele quis ser assim, bem radical, fala assim, não, Deus não fica assim mudando de pensamento, não há nem sombra de variação. Pedro fala assim para a igreja, ó, vocês parecem uma nuvem, né? Bate um vento, vai para lá, bate outro vento, vem para cá, né? A gente vê muito isso, né? Quando se fala de religião, pessoas que mudam de uma igreja para outra assim tão facilmente, aí você vai ver, não tem base nenhuma, não sabe o que a ex-igreja acreditava, não sabe o que a nova acredita, né? Eles falam assim, você vai na igreja onde você se sente bem, né? Então, conhecimento para eles tanto faz como tanto fez, mas o que eu quero deixar nesse vídeo, principalmente, é o seguinte, todos os povos pagãos e pagões, as duas são aceitas em português, tá? Então, os povos pagãos, eles já comiam carnes imundas, mesmo antes do dilúvio, que a família, até Noé, até o dilúvio, os servos de Deus eram vegetarianos, tá? Até lá, já existia, você vê que Deus fala para Noé, olha, na arca vão entrar 7 pares de animais limpos e 2 impuros, então ele já sabia que havia animais impuros, ele já sabia, né? E como uma pessoa muito sábia disse, se Deus já permitia para Noé comer carne de porco lá naquela época, então ele causou uma extinção, né? Tinha um casal de porco ali, ele comeu, acabou o porco, matou. Um só não ia se reproduzir ali, né? Não, enfim, são muitos argumentos contra essa mentira, que na verdade é mentira. Então, voltando lá, todo o povo pagão já guardava o domingo, todo o povo pagão, vou falar ao contrário, assim, todo o povo pagão já rejeitava o sábado, e todo o povo pagão já comia carne imunda. Então, na verdade, o que Cristo fez, de acordo com essas pessoas, eles falam que ele liberou a gente da servidão. Então, eles falam assim, olha, Deus observou, falou, o povo, todos esses povos pagãos, eles são mais felizes por não guardar o sábado e comer carne de porco, eles são mais felizes do que o meu povo. Vou fazer uma coisa, na hora que meu filho morrer na cruz, então o sábado deixará de ser uma bênção, como eu abençoei lá em Gênesis 2, verso 3, eu abençoei, eu santifiquei, eu descansei no sábado, mas a partir de agora não. Vejo que os pagãos são muito mais felizes por transgredir o sábado, então agora declaro removido o sábado. Adeus, santidade sabática. Vós, porcos, tomai cuidado, porque agora eu liberei para todo mundo encher a barriga com vocês. Vocês são uma carne deliciosa, aprovada por mim. Pode comer. Você consegue imaginar? Se você acha que eu estou fazendo um drama aqui, eu estou falando a verdade. Esses são os argumentos apresentados. De que ficou melhor agora. Depois da cruz houve uma melhora, né? Deus fez um upgrade, né? Que ele não era perfeito, né? A salvação no Velho Testamento, eles falam assim, era diferente, meu amigo, Deus não muda. A salvação sempre foi igual. Salvação através do Cordeiro, sempre foi. A salvação através do sangue do Cordeiro. Aquele Cordeiro era só simbólico, quando veio o Cordeiro verdadeiro, aí acabou o ritual, ok? Agora, Jesus não veio substituir o porco, meu amigo. Jesus veio substituir a morte do Cordeiro.
Tá entendendo? Então, Cristo veio para substituir o porco, agora eu posso comer o porco? Não é assim. Não é assim. Então, concluindo, o povo de Deus hoje é mais pagão do que antes da cruz. É isso. Por quê? Porque, vou repetir, o domingo é do paganismo e as carnes imundas também vêm do paganismo. Poderia citar outras coisas? Senhor, dá para escrever um livro sobre o assunto. Quem sabe eu até escreva, né, se minha saúde me permitir e se o Senhor assim me pedir, posso escrever algo sobre o assunto, um livro sobre esse assunto. Mas é triste ver toda essa mentira envolvendo as pessoas chamadas cristãs sendo cada vez mais semelhantes ao paganismo. E agora eu deixei uma bomba para o final e vou fazer outro vídeo sobre isso outra hora qualquer. Se a tua igreja, já que estamos falando de igreja agora, ela tem alguma doutrina, em comum com a igreja católica, ela está errada. Todas as doutrinas católicas são antibíblicas, todas. Você pode falar assim, não, que absurdo, a igreja católica acredita, por exemplo, que Jesus morreu para salvar os nossos pecados. Não creem. Eles não creem. Eles creem parcialmente. Se você estudar, e não precisa estudar muito não, é só fazer uma análise. Eles falam que não, né? Por exemplo, Maria é corredentora. Então, Jesus, o sacrifício de Cristo, precisa do auxílio de Maria, senão você não está salvo. Então você vê que não é uma salvação completa em Cristo, como o cristianismo aceita. Tá? Isso é só um exemplo. Vou gravar um vídeo sobre o assunto. Mas tudo que você tem aí, que você acredita que está em conformidade com o paganismo, está errado. Agora, encerrando o vídeo, principal de tudo, não é questão doutrinária, aqui não é disputa de conhecimento, de aceitação teórica, não é teórica. Isso tudo, que é contrário ao ideal de Deus, afeta o seu caráter, afeta, destrói, e isso vai te tirar do céu. O que vai tirar você do céu não é comer um X-Bacon, não é isso. É o conceito que vem por trás. Por que você quer comer o porco? É isso que vai te tirar do céu. É porque o seu caráter foi deturpado. Tá entendendo? Tá entendendo? O problema, muitas vezes, eu fiz um vídeo há pouco tempo, espero que você tenha visto. O problema, por exemplo, a pessoa fala assim, é pecado fazer tatuagem? Lembra? Eu falei disso faz menos de 2 semanas. O problema não é esse, a tatuagem. O problema é por que você está querendo a tatuagem. Aí é que está o problema. Analisa isso. Por que teu espírito, por que a sua comunhão com Deus está exigindo que você tenha uma tatuagem no seu corpo? Por que a sua comunhão com Deus exige que você coma carne de porco? Passe em vigília com Deus, orando, para Ele te mostrar. Não pegue a minha palavra aqui, analise na palavra de Deus e vê se Deus fala assim, coma assim carne de porco. É excelente para o seu corpo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos livre de todo o paganismo, porque nós moramos num país pagão. Talvez Deus possa chegar para mim, mesmo aqui na posição de estar ensinando alguma coisa, falar, Mário, ó, isso aqui que você está fazendo é coisa de pagão também. Se livra. E eu, com a minha consciência limpa diante de Deus, vou me livrar, porque eu não tenho rabo preso com nenhuma denominação, com nenhum líder religioso. Então, para mim, isso vai ser fácil, pela graça de Deus. Por favor, deixe o seu like aí no nosso vídeo. Precisamos crescer, precisamos que você se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vamos fazer esse canal crescer e cada vez fazer vídeos mais profundos e contundentes, acabando com a mentira para mostrarmos o que é a verdade. Em nome de Jesus. Amém.